amigos do canal Direito no Ar, tudo bem com vocês? Após o fiasco do Brasil na Copa do Mundo, as coisas têm que continuar, né? Vamos esperar que daqui para frente a gente consiga ter uma maior produtividade. Bom, a ideia desse vídeo é trazer para vocês uma demonstração dos aplicativos que eu considero essenciais no dia a dia da advocacia. Esses aplicativos eu utilizo eles praticamente quase que dia a dia e espero que sejam, né, bastante úteis para vocês. Caso alguém conheça algum outro aplicativo que também acha interessante, pode deixar os comentários aqui embaixo e a sua indicação. Os aplicativos que eu vou fazer a demonstração aqui são para os sistemas dos aparelhos Apple, iOS, mas a maioria deles também são encontrados para a plataforma Android. Espero que gostem. Vamos lá? O primeiro aplicativo que eu gostaria de mostrar para vocês é o iEscritura, ou iEscritura, né, como queiram. Esse aplicativo é bastante útil, principalmente para quem milita na área do direito imobiliário. E também para quem aí precisa, né, realizar aí escrituras públicas, né, cartórios de notas, para escrituras de inventário, divórcio e etc. Bom, o que eu acho interessante aqui no aplicativo? A gente tem aqui no item de ITBI a possibilidade de se calcular o valor de ITBI de acordo com o município, né? Então, Belo Horizonte, por exemplo, um imóvel aqui de R$ 100.000, você manda calcular e vê que vai ser R$ 2.500 aí de ITBI, né? Ou seja, 2,5%. Vamos ver aqui contagem. Quantos por cento que seria? Né? Porque o ITBI é um imposto municipal, então é de acordo com o município. Né? Então aí no caso seria R$ 20, né? Um pouquinho abaixo aí de Belo Horizonte. Outra questão interessante, em relação aos cartórios de registro de imóveis, nós possuímos 7 cartórios no município de Belo Horizonte. Esses cartórios eles são divididos por circunscrição. Cada bairro, grupo de bairros pertence a um cartório. Então, às vezes, é interessante você procurar saber um determinado imóvel de um bairro, em qual cartório que ele vai ser registrado. Né? O Belvedere, por exemplo, ele mostra aqui que a circunscrição pertence ao segundo ofício de registro de imóveis. Bairro Calafate, sétimo ofício do registro de imóveis. É bastante interessante, já tem o endereço do cartório e o telefone para contato. Outra coisa interessante, né, a lista de cartórios. Então tem uma lista aqui dos cartórios, não só de Belo Horizonte, mas também de outros municípios, tipo Contagem. Né? Então vamos pegar aqui o sexto ofício de notas. O sexto ofício de notas está ali na Praça Milton Campos, né? Contorno ali com a Avenida Afonso Pena. Então é um aplicativo bastante útil, tá? Bastante útil. Tem aqui o central de atos do TJMG. Na verdade, aqui ele está tendo um acesso ao site do TJ e você consegue pesquisar escrituras públicas, né? Inventários, procuração, né? Se ela foi otorgada, se ela foi revogada, né? Então toda escritura pública que é feita vai para esse banco de dados e você consegue realizar aqui a consulta para ver, né, se existe ou não aquela escritura. Ok? Então esse é o iEscritura. Bom, outro aplicativo interessante são os dois aplicativos da Receita Federal, né? O que faz aí a pesquisa de CPF, bastante simples, basta informar o CPF e pesquisar, e o que faz a pesquisa de CNPJ. Né? É um atalho, na verdade, para um aplicativo que existe no site, no próprio site da Receita. Vamos pesquisar um aqui. Opa, CNPJ inválido. Vamos lá. Está fazendo aqui a consulta
E igual lá no site, né, eu tenho que informar as letrinhas. Vamos lá, X, U, E, 3Y. Está consultando a base de dados da Receita. Está aqui, então, né, o CNPJ e a situação desse CNPJ. Isso fica salvo aqui para você consultar e você pode enviar por e-mail, né, pode imprimir. Então, bastante útil. Eu uso muito para consultar os dados das partes, né, aí que vão compor aí uma ação. Bom, outro interessante é o aplicativo Cinesp Cidadão, né, desenvolvido aí pela Serpro. Esse aplicativo, ele é um módulo do Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas, instituído pela Lei 2681 de 2012. Você pode aqui consultar no cheque-placa, consulta de roubo ou furto, se o veículo foi clonado ou não, direto da base de dados, né, do Denatran. Vamos pesquisar aqui, por exemplo, um veículo. A placa que eu digitei errado. Não, existe essa placa. É uma moto. Está falando aqui que a situação dela é legal. Na verdade, eu queria consultar o meu possante. Né? Situação legal, né? Graças a Deus. Então, estou aí com o veículo regular. E outra parte interessante é a consulta de mandados de prisão em aberto. Né? Ele vai aqui ter um acesso direto à base de dados da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça. Isso aqui é bastante interessante, principalmente para quem milita aí na área penal. Basta informar o nome da pessoa, né? O nome da mãe, selecionar um documento, CPF, identidade, pesquisar, e aí se existir algum mandado de prisão em aberto, vai aparecer aqui. Então, um aplicativo aí bastante útil. Outro aplicativo que eu uso muito é o aplicativo dos Correios, né? Principalmente para checar aí endereços e descobrir o CEP na hora de fazer aí a qualificação das petições. Vamos pesquisar aqui, por exemplo, Afonso Pena. Se você não sabe o CEP, né? Se você sabe o CEP, você digita, ele já traz o nome da rua. Então já apareceu aqui o CEP, né? E aí você confirma, checa para fazer aí a qualificação das suas petições. Existem dois aplicativos aqui desenvolvidos pela OAB. O aplicativo da OAB MG, né, da nossa seção de Minas Gerais. E aqui você vai ter, além dos telefones úteis, você tem aí o nosso acesso ao nosso código de ética, ao estatuto da advocacia, a nossa tabela de honorários, né, em que pese trazer aí uma certa, né, chateação, né, porque a OAB, a tabela está aqui desde 2012, né, sabemos que agora nós podemos atualizar pelo índice de correção aí do TJ mensalmente, né, mas, né, custava a OAB quebrar o galho aí, né, manter atualizada, né, no site lá a gente vai encontrar a de 2012 ainda. E temos o aplicativo da OAB Federal, Consulta, né, Nacional Cadastro aí, de advogados. É interessante, caso você queira consultar aí a situação de um colega, né, para verificar se esse colega está regular ou não, né? Então, no meu caso aqui, situação regular, né, e aí você consegue aí rapidamente saber aí numa necessidade se a inscrição de um determinado colega está ou não regular. Outro aplicativo que eu acho interessante e uso bastante, principalmente quando eu estou mexendo com causas de direito imobiliário ou até mesmo para eu fazer aí, atualizar os contratos que eu tenho com meus clientes, eu uso aqui a calculadora Cidadão, que foi desenvolvido pelo Banco Central do Brasil. Você tem algumas opções interessantes aqui para calcular aplicações financeiras,
financiamentos de veículos, valor futuro, correção de valores e cartão de crédito. A opção que eu uso bastante aqui é a opção de correção de valores, né? Então tem um determinado contrato que ele prevê uma correção mensal pelo IGPM. E aí eu coloco a data inicial desse contrato, né? Vamos supor que esse contrato fosse março de 2013 inicialmente e que ele vencesse em março de 2014, por exemplo. O valor desse contrato e mando calcular. Ele vai trazer para mim não só o índice, né, mas já o valor corrigido. E aí eu faço a correção do meu contrato e passo, a partir do vencimento dele, cobrar os novos valores. Então, um aplicativo também bastante útil. Outro aplicativo que eu acho interessante é o aplicativo Recordium, né? É um aplicativo para gravação de voz. Existe o do próprio iOS, o gravador, mas o Recordium tem algumas funções interessantes que o iOS não traz. Eu utilizo muito esse aplicativo para gravar as entrevistas com os meus clientes, né? Então, toda entrevista que eu faço, por exemplo, na área trabalhista, ao invés de eu fazer um documento para que ele preencha e assine ali que o que ele está falando ali é verdade, eu peço autorização do cliente e gravo ali a nossa entrevista. Além disso servir aí no futuro para uma eventual dúvida do que foi dito, é muito útil na hora de você sentar para fazer a peça, porque aí você pode rever a conversa toda de novo e resgatar ali detalhes. O que eu acho interessante neste aplicativo? Além da simplicidade dele, eu tenho aqui algumas opções bastante úteis. Então, uma gravação que é feita, eu posso vir aqui no compartilhamento, posso compartilhar só o som ou o pacote Recordium. O pacote Recordium é porque ele tem aqui as anotações que você pode fazer, alguns tags, algumas notas em cima de determinado trecho da gravação, e aí quando você vai compartilhar, ele pergunta se você quer enviar também essas anotações, essas, né, outras opções que existem no aplicativo, ou se você quer enviar só o som. O que é bacana aqui é que eu já posso mandar direto para e-mail, já posso vir aqui Wi-Fi, se eu clicar, eu já posso digitar na artigo 38, né? São os poderes gerais aí da procuração no meu notebook ou no meu computador sem precisar de cabo e nem nada. E posso também fazer aqui uma interação dele já salvando, por exemplo, no Dropbox. Então eu acho muito útil que descartem aí o uso de cabos, né? E tem aqui também interessante que eu posso configurar de quanto em quantos segundos que eu quero adiantar a fala, né, ou retroceder. Às vezes é interessante porque você quer ir procurar um determinado trecho, você não precisa ficar ouvindo o tempo todo. Então é um aplicativo que eu considero bastante útil e uso ele praticamente todos os dias. Bom, outro aplicativo que eu uso, esse diariamente, é o Vademecum Brasil. Esse Vademecum, ele existe uma versão free. A versão free você vai ter acesso a todos os códigos, a todas as leis, com a diferença que você não vai ter alguns recursos que a versão paga tem. Então é muito fácil eu buscar aqui uma lei, posso pesquisar aqui pelo número da lei ou pelo nome, né? E aí dentro da lei eu posso pesquisar aqui um determinado artigo, localizei o artigo, ou posso pesquisar dentro da lei, o que eu acho que é uma produtividade muito maior do que você ter um código impresso, né, e ficar pesquisando ali, praticamente folheando folha a folha. Então pesquisei aqui a palavra citação dentro do Código de Processo Civil. Em todos os artigos que ele encontrar a palavra citação, ele vai trazer aqui para mim. Então, artigo 12, vamos pegar aqui no artigo 38, né, que vai dizer lá da procuração dos poderes, né? No artigo 38, que vai falar aqui dos poderes gerais aqui da procuração. E o interessante da versão paga é que você pode enviar, por exemplo, um artigo, um determinado artigo, um colega que você quer enviar ou para um próprio cliente, você clica por e-mail e ele já abre aqui já com o artigo para você
enviar por e-mail. Tem outras opções que a versão paga vai te possibilitar fazer, que são anotações. Você pode fazer aqui, por exemplo, gravar um trecho de áudio naquele artigo, por exemplo. Então, vou colocar aqui, ó, artigo 38, né? São os poderes gerais aí da procuração, do mandato, né? E gravei, né? E aí, quando eu entrar no artigo, eu clico. Artigo 38, né? São os poderes gerais aí da procuração. Eu clico aqui e ouço, né? E posso colocar aqui também algumas grifos, alguma coisa interessante. Hoje, praticamente, eu não uso códigos vademecums impressos. Além da dificuldade de você ficar pesquisando, ainda tem a questão das atualizações, né? Aqui ele já está até falando que tem uma atualização para eu atualizar as leis. Então, é um aplicativo que praticamente substitui aí os meus vademecums. Bom, outro aplicativo que eu uso bastante é o Bluefire. Na verdade, existem vários. Eu gosto do Bluefire porque ele é gratuito, é pequenininho, né? Mas tem o próprio iBooks aqui da Apple, mas eu uso bastante o Bluefire. O Bluefire, ele é um leitor de e-books, né? Os principais formatos hoje que tem para e-books é o PDF e o EPUB. Eu prefiro, toda vez que eu vou comprar um livro digital, eu opto pelo formato EPUB. Por quê? Porque o formato EPUB eu consigo determinar o tamanho da minha fonte e aí ele vai aumentar ou diminuir a minha fonte e automaticamente ele vai repaginar o livro. E ele permite que eu leia em smartphones, em aparelhos com telas pequenas, coisa que com o PDF dificilmente você vai conseguir fazer, porque o PDF é um texto fixo que você não consegue dimensioná-lo. Então eu tenho inúmeros livros, hoje eu prefiro inclusive os livros digitais, depois eu posso até fazer um vídeo, né, comparando aí o livro impresso com o livro digital e o porquê que eu hoje dou preferência para os livros digitais. Quais são as vantagens, né, do livro digital, principalmente para a advocacia e para um escritório de advocacia, em que você precisa ali de ter ali várias pessoas, às vezes consultando uma determinada obra. Então também é um aplicativo que eu considero bastante interessante. Um aplicativo mundialmente conhecido, que muitos de vocês já devem usar, são aqueles aplicativos para a gente gerenciar os arquivos nas nuvens, né? A gente tem aí o Dropbox, o Google Drive, a própria Apple vai estar disponibilizando a partir da versão nova aí do iOS 8, o iCloud ele vai passar a funcionar agora como o Dropbox, muito interessante. Eu uso dois, eu uso o Dropbox para as questões profissionais, o meu escritório, e o Google Drive eu uso para os meus arquivos pessoais. O Dropbox, hoje com ele, eu tenho todo o meu escritório nas nuvens. Todas as ações, todas as peças, cópia dos autos integral está nas nuvens. Qual é a vantagem disso? A primeira é que eu consigo ter acesso a qualquer processo, a qualquer petição, né, onde quer que eu esteja. O segundo é que eu consigo ter aqui sincronizado o meu computador com o meu telefone, com um dos outros advogados do escritório. Então, o que você faz numa máquina, automaticamente ele sincroniza nas nuvens e atualiza nas outras máquinas. Então, eu tenho o escritório aqui todo em mãos. Então, raramente eu faço a impressão de uma inicial na íntegra ou levo essa inicial para um dia de audiência, por exemplo, e eu acabo utilizando tudo realmente aqui nas nuvens. Então tá todos os arquivos, PDF, .doc do Word, as atas de audiências estão todas salvas aqui, né? Então aqui só para vocês verem aqui, né? Muito, muito útil. Esse aqui eu uso ele constantemente, não tem como deixar de usar.
Um outro aplicativo interessante é o Documents. Esse só existe para iOS, mas existem alguns outros similares para Android, tá? O que o Documents faz? Ele, na verdade, ele é um aplicativo que ele lê aí praticamente quase todos os arquivos. Então ele é capaz de ler arquivo em PDF, arquivo do Word, Excel, MP3 para trocar músicas. Esse aplicativo, ele lê os livros digitais no formato EPUB, né? E ele tem uma grande vantagem, é que você consegue acesso aos aplicativos que trabalham nas nuvens. Então, se eu vou, por exemplo, para uma audiência e eu estou com um arquivo pesado, um arquivo grande, e eu vou ter necessidade de ler durante a espera da audiência, eu vou ter que relembrar o caso, o que eu faço? Eu acesso do meu escritório aqui o Dropbox, né? Ele conversa com o Dropbox, e aí eu vou nas minhas... Está ordenado por data aqui, vamos pôr por nome. Eu vou naquela peça que eu preciso. Vamos pegar aqui uma peça qualquer. Né? Então eu preciso de qualquer documento. Eu estou aqui na rede, ele busca e salva esse documento no meu aplicativo. E aí eu vou poder, através do Documents, quando eu estiver na audiência, acessar esse documento, né? Mesmo sem acesso à internet, sem utilizar aí a minha rede de dados aí. Então é muito útil, muito bacana. Eu acesso aqui tanto o Dropbox quanto outros programas aí que trabalham em rede. Né? Então, se eu quiser acessar, por exemplo, o meu Google Drive para buscar um arquivo e salvar no meu aparelho, eu vou aqui e já busco esse aplicativo. Então, muito bacana. Além de ler, né, formatos de EPUB, eu estou lendo aqui Os Carcereiros do Drauzio Valério, Macaco Nu, era um livro que eu estava lendo recentemente. Ele já abre neste formato também. Tá ok? Bom, um outro interessante que eu uso é o Evernote. O Evernote eu uso para colocar lembretes, tarefas, pequenas coisas que eu vou fazer, e ele é bacana porque ele sincroniza, né, tal qual o Dropbox, ele sincroniza com o desktop ou com outras pessoas que usam as mesmas contas. Ele é muito bacana para você colocar lembretes, recados, pequenas anotações, né? Eu não uso mais, qualquer coisa que eu tô, lembrei de algum detalhe, para não esquecer, eu já abro, já clico para gravar uma nota nova, e ele pode gravar nota inclusive de áudio, e aí eu já gravo aquele lembrete ali com áudio, né? Que às vezes você está ali, não tem tempo de escrever, e aí depois você tem acesso a aquele lembrete ali para não esquecer. Ok? Bom, gente, por enquanto são esses aplicativos, né, que eu uso aí no dia a dia, acho essencial aí para a advocacia. E além deles, né, lógico, tem aí a questão da sincronização aí com outros aplicativos, principalmente aí do Google. Eu tenho hoje aí o meu provedor de e-mails hospedado no Google, e aí eu faço a sincronia dos meus contatos, da minha agenda, né? Eu faço tudo através aí do, do Google. E aí esses aplicativos são muito interessantes, porque eu tenho a minha agenda toda aqui, né, sem esquecer de nenhum detalhe, não só a minha agenda, mas os outros advogados, cada um aqui de uma cor. Eu posso ter agendas aqui de várias pessoas, então eu acho muito interessante. E outra coisa bacana é que eu não preciso ficar fazendo backup. Se perder o aparelho, se acontecer alguma coisa, basta eu colocar a minha conta que restaura ali todos os meus contatos e a minha agenda, né? Vale tanto para a agenda quanto para contatos. Bom, é isso. Espero que tenham gostado, né? E que seja aí útil para algum de vocês. Caso alguém tenha, né, conforme eu já havia dito na introdução, caso alguém tenha aí algum outro aplicativo que é interessante aí, que possa vir a ajudar os demais colegas, coloque embaixo a indicação para que a gente possa testar aí e utilizar no dia a dia como ferramenta de trabalho, ok? Um abraço para todos.